Robin, corre que o carga rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso e apresenta aulas de bolso que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. E o Engenharia Carga Rápida é um patrocínio seu. Sim, você é o patrocinador do canal Engenharia Carga Rápida. E para que o Engenharia Carga Rápida continue contribuindo nos seus estudos e nas suas dúvidas técnicas, envie um Valeu Demais. Para você enviar um Valeu Demais para o Engenharia Carga Rápida, clique aqui embaixo no Valeu Demais e escolha o valor que você deseja doar para o canal Engenharia Carga Rápida continuar contribuindo no seu conhecimento técnico de sua vida. Adquira os e-books do Engenharia Carga Rápida na Amazon.com. Para acessar a Amazon.com, basta entrar no seu computador e entrar no site Amazon.com e procurar Engenharia Carga Rápida. E você encontrará todos os e-books do canal Engenharia Carga Rápida. E se você quiser uma aula de bolso do tema especialmente preferido para você, entre no @Livraria Carga Rápida no Instagram e deixe o seu tema de aula de bolso no direct @Livraria Carga Rápida. A aula de bolso desta semana tem o tema SMED, troca rápida de ferramentas, e pertence à disciplina Planejamento e Controle de Produção e foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Gabriel Franco, da Faculdade São Judas Tadeu, no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, todos os sábados às 22 horas, você tem um compromisso no Superchat Carga Rápida. Para entrar no Superchat, basta estar no sábado às 22 horas no seu computador. E daí então aguarde a chegada do Superchat Carga Rápida para você participar com os seus problemas de faculdade ou até mesmo com os seus problemas profissionais de engenheiro de campo. Mas afinal, o que é uma troca de ferramentas? E qual é a aplicação de uma troca de ferramentas? Vamos aqui então dar um exemplo. Nós aqui vamos começar mostrando uma máquina injetora de plásticos. Sim, como são feitas algumas peças plásticas? Por exemplo, o balde que está na sua casa. Como é feito esse balde da sua casa? Ele tem uma forma cilíndrica, uma espessura alta de parede, não é mesmo? Como é feita a lanterna do seu automóvel, a lanterna traseira do seu automóvel, a calota, para-choque plástico do seu automóvel, como ele é feito, né? Então veja, tudo começa com uma máquina chamada máquina injetora de termoplásticos, aqui mostrada no nosso slide. O plástico, como é o plástico elevado nessa máquina? Bom, tudo começa com um saco, se o saco for maior, com um bag, um saco enorme. No nosso exemplo aqui da foto, é um saco do tamanho de um saco de cimento. Dentro desse saco existe um granulado do termoplástico que desejamos ter na nossa peça que iremos injetar. Pois afinal, cada peça tem um termoplástico diferente. Então ele é levado numa parte dessa máquina injetora. Aqui é mostrado onde é levado, é um funil de captação de matéria-prima. Então, esse granulado plástico, também chamado pellet, ele é levado à máquina injetora, que irá aquecer o granulado, irá formar uma massa semelhante a uma pasta de dente, com a mesma textura, a mesma viscosidade de uma pasta de dente, e é injetado, então, em uma ferramenta chamada molde. E daí, então, nós temos para cada tipo de peça plástica, nós temos
necessário diferentes ferramentas. Então a máquina injetora de plástico, ela comporta diferentes ferramentas, diferentes moldes. Aqui nós vemos então, quando o plástico é injetado, esse molde se abre, a máquina abre esse molde e a peça então cai, a peça é destacada do molde e o processo se repete. Desta maneira, para diferentes moldes, nós temos diferentes peças plásticas, de diferentes linhas de produção. Por exemplo, embalagens, tampas, linha automotiva, temos aqui o para-choque, a lanterna traseira do seu automóvel, linha de construção civil, tubulação, conexões, tubulação não, falei errado, conexões, joelho, adaptadores, linha de eletrodomésticos, linha branca no seu refrigerador, ou até mesmo então a linha de utensílios domésticos, como vemos aqui o balde, a pazinha plástica. Então, cada peça que tem aqui mostrada aqui, existe um molde diferente. Então, dependendo do lote que for vendido na fábrica, é necessário te retirar a ferramenta da máquina e pôr a outra ferramenta para produzir a outra peça. Então, a máquina injetora de plástico faz diferentes peças em virtude das ferramentas que são montadas. Então, evidente que se trocarmos a ferramenta o mais rápido possível, mais rápido teremos o produto desejado. Mas é só esse tipo de exemplo, professora Valéria? Não! Por exemplo, falamos de plásticos, vamos falar de elementos metálicos. Aqui então mostramos uma prensa, aqui no caso uma prensa excêntrica. Poderia ser uma prensa maior, uma prensa óleo hidráulica, uma prensa hidráulica também chamada. Para prensar então peças maiores, por exemplo, peças do seu automóvel, são feitas em prensas maiores do que esta apresentada. Esta aqui faz peças menores, por exemplo, peças para o seu refrigerador da casa, peça para o fogão da sua casa, para a máquina de lavar roupa. Você já olhou o detalhe como é o pezinho da sua máquina de lavar roupa? Lá existirá um componente metálico, ou o pezinho do seu refrigerador, como é sustentada as dobradiças da porta do seu refrigerador, lá terá uma peça metálica. Então tudo isso é feito em uma prensa chamada prensa excêntrica. Se for uma peça maior, uma prensa hidráulica. Aqui no caso, então, mostrando uma prensa excêntrica. Um detalhe interessante, né? Porque o esforço para dobrar uma chapa, dobrar ou cortar a chapa, porque em algum instante a chapa que é colocada na prensa, é necessário cortar essa chapa. Aqui mostramos a prensa e mostramos um alimentador de chapa. Existe uma bobina de chapa ali, essa bobina é desenrolada e o alimentador vai alimentando gradativamente a prensa. Em alguns casos, existe uma chapa especial feita e cortada de um modo especial, chamada então, essa chapa especial chamada de blank. Mas voltemos à prensa excêntrica. Como o esforço é muito grande, a prensa excêntrica, de um lado, ela tem um volante com uma massa metálica muito grande. Então, o motor elétrico movimenta esse volante fica sempre girando e no momento que queremos que o martelo da prensa desça e corte, dobre ou repuxe a chapa, é acionado um botão que acopla o martelo da prensa ao volante e o martelo então desce e atua sobre a chapa. E daí então necessitamos de diferentes ferramentas. Aqui no caso, a ferramenta é chamada de estampo. Mais precisamente, estampo de corte, dobra e repuxo da chapa. Porque a chapa será cortada, será dobrada e será repuxada. Fala, professora Valéria, o que é repuxo? Nós sabemos o que é repuxo de chapa. A lata de Coca-Cola, aquela lata de alumínio de forma cilíndrica, ela foi repuxada para aquela forma. Ela não foi dobrada, ela foi repuxada. Por isso que alguns estampos fazem o corte, a dobra e o repuxo. E não fazem simultaneamente, porque senão o esforço seria muito grande. Para ter esforços menores e prensas menores, a ferramenta tem diversas cavidades. Ou seja, existe uma cavidade que corta, uma cavidade que dobra e uma cavidade que repuxa a chapa.
Então a chapa vai caminhando ao longo do estampo. Desta maneira, temos menores forças atuando no estampo. E, por isso, esses estampos que fazem a corte, a dobra e o repuxo em sequência coordenada são chamados de estampos progressivos, porque vão cortando, dobrando e repuxando a chapa progressivamente. Então, cada estampo é montado na prensa em função da peça desejada, como mostrado aqui. Então, todos esses exemplos aqui, percebemos que, usualmente, as peças obtidas em uma prensa, desculpe, elas foram cortadas, dobradas, repuxadas, e elas são peças estruturais. Sim, os estampos normalmente fazem peças metálicas estruturais. Vamos avançar. Toda troca de ferramenta está vinculada ao lucro cessante, pois toda troca de ferramenta, na troca de ferramenta, ocorre a interrupção da produção. Veja, por que estamos tratando do termo lucro cessante? Porque o empresário que tem um valor financeiro a investir, ele quer um retorno desse valor financeiro com um pequeno valor ou um maior valor a mais, para acrescentar já no valor investido. E esse valor a mais deve ser contínuo. E se deixar de ser contínuo, cessar o lucro por algum instante, ele está perdendo. Afinal, tempo é dinheiro. E se houve no processo algum tempo onde não houve o ganho financeiro, é um lucro cessante. Os empresários industriais, ou seja, o empresário que investe na indústria, ele inicia o seu investimento com a matéria-prima. A matéria-prima adentra a indústria, ela é comprada, e o empresário então deseja modificar essa matéria-prima para transformá-la em produto na condição final, que o produto será entregue aí ao cliente. Então, esse é o mecanismo de ganho financeiro do empresário que investiu dinheiro em uma matéria-prima, transformou e obteve um produto que vai para o mercado. Agora, perceba, esse produto que vai ao mercado também possui vínculos de datas. Como assim? Sim, existem alguns produtos, por exemplo, linha branca, refrigerador, máquina de lavar roupa, fogão. Eles são muito vendidos, por exemplo, no Dia das Mães. Então, existe dia e data final para entrega. Afinal, nenhuma mãe quer receber o refrigerador depois que passou o Dia das Mães. Então, existe um compromisso produtivo para a entrega do produto. A entrega do produto está vinculada à produção deste. Agora vamos olhar de perto, então, como ocorre essa transformação na indústria. Uma vez que, então, percebemos que existe um prazo de entrega para execução desses produtos. Sobretudo quando esses produtos têm data festiva. Dia das Mães, Natal, isso de que eu digo de data festiva. Vamos olhar de perto a indústria. Vamos pôr uma lupa lá dentro da indústria. Sim, como agora já conhecemos máquinas injetoras, essa indústria possui máquinas. As máquinas transformam a matéria-prima. Então a máquina não pode parar de funcionar para continuar gerando produtos. Esses produtos têm data de entrega e não promover, então, uma parada de lucro ao investidor. Pois toda parada de lucro, então, é o lucro cessante. Se olharmos de perto, então, a máquina parada, a troca de ferramenta, gera alguns problemas no investimento. A máquina parou para a troca de ferramenta porque existe uma mudança de produto, pois esta máquina produz vários produtos diferentes. E o mercado quer diversos produtos que são produzidos na mesma máquina. E essa máquina, então, deve ter trocas de ferramentas frequentes. Veja aqui no nosso exemplo, a máquina parou, o operador ficou feliz, ele parou de trabalhar.
Ele parou de trabalhar, a máquina parou de gerar produtos, a máquina então está em lucro cessante. Agora veja o olhar do empresário, o incômodo do empresário que investiu. Máquina parada, eu não tenho produto, posso perder o compromisso da data de entrega. Fora esta condição, eu vou olhar na entrada da matéria-prima. Vamos olhar ali, vamos pôr uma lente na entrada da fábrica, na planta industrial. Lá tem uma portaria, lá tem outra mão de obra. O guarda é pago por mês para tomar conta da fábrica toda, é um custo fixo. E este guarda na guarita precisa de uma iluminação, assim como a fábrica toda precisa de iluminação, é um custo fixo essa iluminação. Então, temos a guarita, temos a mão de obra da guarita, temos a mão de obra do chão de fábrica, e temos a iluminação, e temos água, e temos outros, por exemplo, o local, pode ser que o armazém seja locado também. Então existem os custos fixos, que devem ser pagos. A máquina parou, mas o custo fixo é fixo, ele será cobrado. Este, então, é uma condição da preocupação empresarial, que toda máquina parada gera lucro cessante, pois toda interrupção de produção, interrupção da produção, promove lucro cessante. Vamos avançar. Vamos agora, então, tratar sobre a curva ABC, pois em uma troca de moldes, uma troca rápida de moldes, a curva ABC estabelece a prioridade dos produtos em produção, ou seja, saberemos quais são as ferramentas mais importantes que estão em chão de fábrica. A curva ABC é definida pelo gráfico da curva ABC, onde temos no eixo X o número de produtos da empresa, ou seja, todo o mix de produtos que a empresa possui. No eixo Y temos a receita. Afinal, se a empresa gera produtos finais, produtos acabados, e vende esses produtos, existe um retorno financeiro, chamado de receita, que é uma entrada monetária. Então temos número de produtos da empresa e receita. Perceba que esse gráfico, esta curva ABC, é dividida em 3 seções. Vamos então abordar agora a seção A, ou seja, os produtos A. Os produtos A correspondem a 20% de todos os produtos que a empresa executa, que ela gera. Então, 20% dos produtos é caracterizado como produtos A. No eixo Y, perceberemos que 20% dos produtos geram 80% da receita. Percebe? 80%, vou repetir, 80% da receita de uma empresa vem de apenas 20% dos produtos. Veja que informação importantíssima. Vamos avançar. Vamos falar agora dos produtos B. Os produtos B, se nós jogarmos, já temos 20% dos produtos em planta. Vamos avançar em 30% dos produtos em planta. Vamos então ter metade dos produtos em planta. 50% dos produtos da fábrica corresponde a uma entrada monetária de 95%. Ou seja, já tínhamos 80%, acrescentamos mais 15%. 30% a mais de produtos geram apenas 15%. Está diminuindo o retorno, percebe? Ou seja, vamos jogar 30% a mais, mas vamos ter retorno de apenas 15%. Percebemos então que metade, 50% dos produtos, correspondem a 95% de entrada financeira, de entrada monetária. E o que sobrou, que são os produtos C. 50%, vamos somar mais 50% para totalizar todos os produtos, os 100% dos produtos,
Então, percebemos que 100% dos produtos vão dar 100% da receita, mas vamos acrescentar apenas 5% de produtos a mais. Percebemos? Percebe? Então veja, olha que informação importantíssima aqui na curva ABC. Nós temos os produtos da fábrica, todos os produtos da fábrica. 20% dos produtos, 20% das ferramentas geram 80% do faturamento. Ok? 30% dos produtos vão gerar mais apenas 15% do faturamento. E 50% dos produtos vão gerar apenas 5% de faturamento. Então, perceba quais são os produtos mais importantes. Os produtos A. Se temos os produtos A como os produtos mais importantes, a máquina mais confiável, com maior confiabilidade, qual deve ser? A máquina que irá trabalhar com os produtos A, para não quebrar. A ferramenta mais confiável, qual deve ser? A ferramenta que gera o produto A, porque ela não deve quebrar. Toda a equipe deve se mobilizar com maior agilidade em uma troca de ferramenta com o produto A, porque ele gera 80%, praticamente ele paga todos os custos da empresa e mais um pouco. Então, onde é a prioridade de troca rápida de molde? Produto A, produto B ou produto C? Sim, se formos então implementar um sistema de troca rápida de moldes, nós já temos as prioridades onde vamos investir. Afinal, não devemos, se investirmos em toda a planta uma troca rápida de molde, iremos desperdiçar muita entrada financeira, muito dinheiro da empresa. Empresários não gostam disso. Então, vamos investir em troca rápida de molde. Quais são os produtos prioridades que devemos atacar? Os produtos A. Quais são as ferramentas prioridades que devemos atacar? Os produtos A. E se formos avançar até mais, não é mesmo? Quais são as máquinas que devemos ter mais agilidade em manutenção? Máquinas A. A máquina A, quando quebra, se estamos em manutenção uma máquina C, paramos essa manutenção e nos dirigimos à máquina A. Não é mesmo? Os melhores operadores de máquinas deverão estar aonde? Em cima do produto A. Se formos comprar uma máquina nova, ela deve trabalhar para quê? Para o produto A. Não é mesmo? Então, a curva ABC é muito importantíssima para a definição de muitas condições de implementação financeira em uma indústria. Vamos avançar. Vamos tratar agora da relação entre o tempo de produção e o lote de produção. Perceba então no gráfico. Este gráfico apresenta no eixo X a quantidade produzida de produtos. Por exemplo, a quantidade produzida de produtos em uma determinada máquina, em um determinado equipamento. E no eixo Y aponta o custo do setup, o custo da troca dessa ferramenta. Nós percebemos o seguinte, apontando aqui no gráfico. Quanto menor a quantidade produzida, maior o custo do setup. Evidente. Vamos pensar um pouco. Veja, se nós temos uma máquina e desejamos fazer o setup, fazer a troca de ferramenta, porque queremos produzir um outro produto. Paramos a máquina e chamamos os colaboradores de troca de ferramenta. Então, vamos mobilizar os colaboradores de troca de ferramenta para a máquina que terá a ferramenta trocada. Veja, estes colaboradores de troca de ferramenta têm um salário. Então, terá um custo todo o tempo da troca de ferramenta. Terá um custo envolvido
nessa troca de ferramenta em função do salário dos colaboradores. Isso sem contar o lucro cessante da máquina parada. Nós já sabemos o que é lucro cessante. Então existe um custo envolvido em toda a parada de máquina e em toda a troca de ferramenta. Então, quanto mais peças, quando ligarmos a máquina com a nova ferramenta, o valor de venda das peças produzidas irão pagar o salário dos trocadores de ferramenta e irão pagar todos os outros custos, por exemplo, de iluminação, envolvidos nesta máquina. Perceba? Então, quanto mais peças produzimos, maior será o lucro obtido e menor será o custo do setup, pois conseguimos amortizar o custo do setup quanto mais peças produzimos. Então é ótimo pôr uma ferramenta em máquina e deixarmos ela produzindo sem parar, porque obtemos então o melhor lucro possível. Porém, imagine o seguinte: temos uma empresa que está vinculada a um fornecedor. Por exemplo, uma empresa que está vinculada a produzir peças para um ramo automotivo. Vamos dar um exemplo claro aqui. Esta empresa produz faróis para um determinado tipo de veículo. A montadora parou a linha dela e agora irá produzir um outro tipo de produto, um outro tipo de veículo. A empresa que fornece peças para essa montadora também deverá parar e produzir a peça do veículo que entrará em produção, não é mesmo? Então a troca de ferramenta deverá ser rápida. Nessa situação, o SMED é muito importante. Ter um conceito de troca de ferramentas é importantíssimo. Vamos então observar agora este nosso gráfico. Esse nosso novo gráfico mostra no eixo X o tempo e no eixo Y a produção. Então perceba, vamos olhar de perto esse gráfico. Vamos olhar em detalhe. Temos aqui um produto 1 rodando na máquina. Então a máquina está produzindo um produto 1. Aqui. Produzindo um produto 1. Máquina produzindo. Poxa, é necessário ocorrer uma troca de ferramenta. Houve uma troca lá uma mudança de linha, no nosso exemplo da montadora, onde esta empresa produz para uma montadora, houve ali uma troca de veículo e nós precisamos agora fornecer esse produto para a linha de produção da montadora de veículos. Então, paramos a máquina. Veja, teremos aqui um período de desaceleração do produto. Ou seja, a máquina não é desligada imediatamente, tem um tempo de parada. E por que isso? Vamos aqui imaginar, se for por exemplo, uma máquina injetora de plásticos, onde existe um molde. Nós não desligamos a máquina e deixamos o plástico que estava envolvido no processo. A máquina estava alimentada com todo um cilindro com plásticos e paramos a máquina para a troca de ferramenta. Não, nós cortamos a alimentação da máquina, deixamos ela produzindo até que todo o plástico acumulado nessa máquina, que estava acumulado, gere peças. Porque nós não vamos jogar a matéria-prima que estava dentro da máquina fora. Nós deixamos essa matéria-prima que estava dentro da máquina, injetando peças e gerando produtos, até que a máquina pare sozinha de gerar produtos, percebe? Então, existe um tempo de desaceleração da máquina. Mudou a linha, precisamos parar. Cortamos a alimentação da máquina e deixamos ela esgotar toda a matéria-prima que já estava alimentada na máquina. Então existe um tempo de desaceleração até o término do produto 1, e é isso que observamos no gráfico. Entre a parada e o término tem uma desaceleração da máquina. Porém, o setup da máquina
Nós contamos como tempo de setup da máquina no momento que o PCP, o planejamento e controle de produção, dá a informação. Olha, esta máquina deverá trocar de ferramenta. Então, cortamos a alimentação da máquina. Inicia o tempo de setup. Iniciou o tempo de setup. Então, desaceleração e entra um período de setup. Desaceleração e aí a máquina para. A peça que ela produziu em desaceleração vai ser verificada. Se está boa vai para o estoque. E as peças que não estão boas, porque por vezes a máquina pode até falhar nessa desaceleração, ela vai para o refúgio para ser, por exemplo, recuperada, moída e recuperar matéria-prima moída e recuperada para uma nova produção. Então a máquina parou, agora existe o tempo de setup, que é a retirada da ferramenta de máquina. Temos que soltar os parafusos, soltar mangueira se for necessário, tudo depende do tipo de ferramenta. Desacoplar a ferramenta da máquina. Então, existe um período de setup sem produção, uma parada. Fixou-se onde se tira a ferramenta 1 e se põe uma nova ferramenta, a ferramenta 2. O PCP, o Planejamento de Controle de Produção, falou o seguinte, olha, tire a ferramenta 1 e monte a ferramenta 2. Então se tira a ferramenta 1 e se monta a ferramenta 2. Muito bem, agora liga-se a máquina com a ferramenta 2. Já sai peça? Não, evidente. Voltemos ao exemplo da injetora de plásticos. Se a injetora de plástico na produção 1, ela estava produzindo na cor vermelha. Você acredita que ao ligar a ferramenta 2 sairá e a peça 2 será na cor branca? Você acredita que ao ligar a máquina para produzir a ferramenta 2, a peça produção 2, sairá a peça branca? Nunca, pois a máquina ainda estava meio contaminada com o vermelho. Existirá um período onde teremos peças com desconformidade, por exemplo, de cor, ou talvez até mesmo desconformidade de forma geométrica, onde o controle de qualidade não irá aprovar, porque a peça ainda não está com a geometria adequada. Então a máquina irá entrar em ritmo, no nosso exemplo de plástico, ela irá falhar a peça, estabilizar a temperatura da ferramenta. Quando a temperatura da ferramenta estabilizou, todo o conjunto da máquina, o cilindro de plastificação já estiver também limpo com a cor branca, ela irá começar então a sair peças boas. Então existe agora um período de aceleração até atingir a produção, a repetibilidade de produção de peças boas. E aí sim termina o tempo de setup. Então, como se diz que é um tempo de setup? Última peça produzida, início da primeira peça boa. Última peça produzida, que o PCP deu a comunicação de parada de máquina, inicia o tempo de parada. PCP deu a comunicação. Então, tempo de setup, início do tempo de setup. O tempo de setup termina quando começa a sair a primeira peça boa da segunda produção. Da produção da peça necessária. O que nós percebemos então é que o término da produção 1 tem uma desaceleração, o início da produção 2 tem um retardo porque a máquina precisa acelerar e o tempo de setup é vinculado ao controle de qualidade. Percebe? Então, percebemos. Controle de qualidade, PCP da comunicação, controle de qualidade da comunicação. Esse aqui está o tempo de setup. PCP, controle de qualidade, primeira peça boa. PCP, controle de qualidade. Esse é o tempo de setup. Se formos então determinar qual é o tempo total de setup, esse seria o tempo total de setup. Ok? PCP,
controle de qualidade aprovando a primeira peça boa. E se formos avaliar, então, em uma condição de equação, o tempo de produção que uma máquina possui é igual ao tempo gasto de setup mais o tempo da máquina trabalhar em produção. Este é o tempo que a máquina ocupou em produção para aquele produto. Vou repetir. O tempo de produção, por exemplo, para o produto 2, será o tempo de setup para a troca dessa ferramenta do produto 2, mais o tempo de máquina, ou seja, o tempo de campanha, o tempo do lote de produção do produto 2. Ok? Então, este é o modo que vamos entender a relação entre o tempo de produção e o lote de produção. Vamos avançar. Vamos então agora tratar sobre SMED. SMED, Single Minute Exchange of Die, criado por Shigeo Shingo. O SMED, o conceito de SMED é voltado ao setup em apenas um dígito único de minuto. Se é apenas um dígito de minuto, então deve ser menor um setup de ferramenta. Uma troca de ferramenta deve ser feita em valor de tempo menor ou igual a 9 minutos. Esse é o conceito de Shigeo Shingo sobre SMED, Single Minute Exchange of Die. Perceba, se estamos falando então de setup, significa que a ferramenta 1 liberou a última peça boa. Foi trocada, iniciou então o tempo de setup. Tempo de setup correndo. A ferramenta 2 foi fixada na máquina e começou então, a máquina começou a funcionar. Quando começou a cair a primeira peça boa aprovada pelo controle de qualidade, então este é o tempo de setup. Última peça boa, ou seja, o PCP avisou, pare a máquina, última peça boa. Pare a máquina, mas a máquina não para naquele instante. Lembrando, a máquina não para naquele instante porque, por vezes, ainda tem matéria-prima dentro da máquina. Então, o PCP deu a ordem, pare a máquina, mas a máquina, então, ainda dá algumas peças boas. Caiu a última peça boa. A máquina é parada, inicia-se a troca de ferramenta, retira-se a ferramenta 1, entra a ferramenta 2 é fixada, liga-se a máquina começa a funcionar, começa a cair peças, aí o controle de qualidade passa e fala, olha, caiu a primeira peça boa. Aí esse é o tempo de setup. Ok? Isso é um setup, ter tempo de setup. Avançando então, o SMED é voltado, a característica do SMED é ter, essa característica é o fundamento do SMED, é dividir as atividades que ocorrem na produção de uma máquina em atividades externas e atividades internas. Esse é o conceito básico. Quando você imaginar, vamos falar sobre SMED. Eu tenho que estabelecer quais são as atividades externas e quais são as atividades internas. Vamos definir o que é atividade externa e o que é atividade interna. Perceba, a atividade externa ocorre antes da troca de ferramenta, antes do setup. Então a máquina está produzindo com a ferramenta 1. Então, a máquina está em produção. Então, quando falamos em troca rápida de ferramenta, é tudo que podemos fazer com a máquina em produção. Ok? Isso é uma atividade externa. Máquina trabalhando. O que eu posso fazer com a máquina trabalhando? Então, já começo aqui a executar atividades e a máquina produzindo ainda. Ok? Isso é atividade externa. Vamos dar um exemplo para entendimento melhor. Vamos lá, um exemplo. A extrusora
a máquina extrusora, ela gera muitos produtos que na saída da extrusora são perfis. Por exemplo, um tipo de perfil gerado por uma extrusora de plásticos. Tubo de PVC rígido. Sim, o tubo que tem na parede da sua casa. Ou um tubo de esgoto, aquele tubo branco. Ou um tubo de pressão, aquele tubo marrom de PVC rígido. Esses tubos de PVC rígido são produzidos em máquinas extrusoras de plástico. Mais precisamente, máquinas extrusoras de termoplástico, porque se deformam é a plastificação com o aquecimento térmico. Vamos ver o que é isso. Esta é uma máquina extrusora. Como nós vemos, ela possui um redutor, um motor elétrico, que é acoplado a um redutor para ajustar a rotação, pois o redutor, na saída do redutor, é acoplado uma rosca, um parafuso. Este parafuso então rotaciona, impulsionado pelo redutor, que por sua vez é impulsionado pelo motor elétrico. Perceba que sobre o cilindro, sobre a rosca da extrusora, existe um funil, porque ali é colocado um granulado de PVC. Ou também chamado, vamos falar o termo técnico, não granulado. O termo técnico é pellet. Então lá são colocados os pellets de PVC rígido. Então, quando a rosca rotaciona, os pellets vão caindo, aquele granulado termoplástico de PVC vai caindo, encontrando os filetes da rosca e o termoplástico é impulsionado. Perceba que ao longo da rosca existem resistências elétricas que aquecem, então ocorre a plastificação. Esse granulado de PVC, esse plástico aquece termicamente, fica plastificado e no final, na ponta dessa rosca, existe a ferramenta, também chamada de matriz, que é a ferramenta que irá gerar o perfil do tubo de PVC no nosso exemplo, ok? Muito bem. Então, nós temos na ponta a ferramenta que vai ser trocada. Essa ponta tem a ferramenta que, se olharmos de perto, ali tem todo um conjunto. Ali tem o perfil que vai sair o tubo. Existem também resistências elétricas ocorrendo sobre a ferramenta, pois a ferramenta precisa estar aquecida para que o plástico saia plastificado com o perfil de tubo, ok? Agora, a extrusora não fabrica, não produz um único diâmetro de tubo. Ela produz vários. Tudo depende da matriz que é acoplada na ponta da extrusora, da ferramenta que é acoplada na ponta da extrusora. Então, existe a troca dessa ferramenta na extrusora, a troca da matriz, a troca do cabeçote da extrusora. Por vezes também é chamado de cabeçote da extrusora, que é a ferramenta também, assim como matriz é a ferramenta da extrusora. Temos diversos nomes: ferramenta, matriz e cabeçote, ok? Ferramenta, matriz e cabeçote aqui no nosso exemplo, nesse exemplo particular. Então, quais são as atividades externas? É tudo que pode ocorrer antes da troca da ferramenta. O que nós podemos fazer? Então está saindo tubo ainda. Por exemplo, um tubo menor, um tubo de diâmetro pequeno, menor, ok? E vamos querer produzir. O PCP deu a ordem de produzir um maior diâmetro. Então temos que fazer a troca dessa matriz, dessa ferramenta. Então, com a máquina ainda produzindo, podemos retirar a nova matriz, a ferramenta 2, que irá entrar na extrusora, pôr em uma mesa que ficaria ao lado da extrusora e acoplar o sistema elétrico. Então, energizar todo o sistema de aquecimento da ferramenta 2 com a máquina extrusora trabalhando com a ferramenta 1. Então, aquecemos. Por que vamos aquecer antes? Porque, caso contrário, a troca da ferramenta é a próxima peça boa, tempo de setup, não é mesmo?
Última peça. Qual é o tempo de setup? Lembrando, última peça boa até a primeira peça boa. Esse é o tempo de setup. Então, se aquecermos a ferramenta 2 e a ferramenta 2 já entrar na temperatura, não precisaremos aquecer o cabeçote da extrusora, o cabeçote 2 da extrusora, com a máquina parada. Ganharemos tempo de setup. Essa é a ideia. Então, isso é uma atividade externa. Aquecer a ferramenta com a máquina, a ferramenta 2, com a máquina ainda produzindo com a ferramenta 1. É uma atividade externa. Antes da troca da ferramenta, antes do setup. Ok? Ficou entendido? Sabemos agora, então, o que são atividades externas. Vamos avançar. Vamos, então, agora definir o que são atividades internas, com a máquina parada. Veja, com a máquina parada, quais são as atividades internas que não conseguimos eliminar? De certo, não conseguimos eliminar a fixação da nova matriz da ferramenta 2. Ou seja, apertar os parafusos, não podemos eliminar isso, porque vamos ter que fixá-los. Isso é uma atividade interna, mas podemos agilizar, por exemplo, essa atividade interna utilizando ferramentas de aparafusamento pneumáticas. Ou seja, chegamos com a ferramenta 2 já aquecida, e quando vamos parafusar, não vamos utilizar ferramentas manuais que demoram muito para fixar a ferramenta 2. Podemos utilizar uma ferramenta pneumática que rotaciona, apertamos um botão e ela rotaciona o parafuso e a atividade interna ocorre mais rapidamente. E daí trabalhamos com o conceito de SMED em uma extrusora, na troca de um cabeçote de extrusora, na troca de uma matriz de extrusora, na troca de uma ferramenta de extrusora. Ok? Perceba que esse é o conceito, é o fundamento de SMED. Vamos avançar. E agora que nós já sabemos a fundamentação do SMED, sabemos o que são atividades externas e atividades internas, vamos avançar. Vamos tratar agora da estrutura SMED e as suas 4 fases. Aqui observamos que falamos que o SMED possui 4 fases em sua estrutura original, como ele foi criado. A primeira fase do SMED é chamada fase preliminar, onde iremos decompor as atividades, executar a decomposição das atividades vamos aqui dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui apresentado, uma máquina injetora de termoplásticos. Nessa máquina de injetora de termoplásticos, como vimos, ela produz peças plásticas injetadas. Tanto peças plásticas do ramo de utilidades domésticas que temos na nossa cozinha, pazinha de lixo, baldes, como também no ramo automotivo, lanterna do nosso carro, calota, para-choque, como no ramo da construção civil, conexões, por exemplo. Então temos diversos tipos de produtos produzidos com máquinas injetoras de termoplásticos. Chamamos termoplásticos porque ocorre a condição plástica do material entre o sólido e o líquido. Temos uma fase, entre a fase sólida e a fase líquida dos materiais, temos uma fase intermediária chamada de fase plástica. Então, conseguimos a fase plástica de um material na condição térmica, por isso que é chamado termoplástico. Mas o que determina a geometria do produto é o molde, e o molde é montado na máquina injetora, entre as placas da máquina injetora. Então, essa é a ferramenta que devemos trocar quando queremos produzir produtos diferentes dos que estamos produzindo. O PCP, o Planejamento e Controle de Produção, dispara uma troca de ferramenta. No nosso exemplo, dispara uma troca de molde, de injeção de plásticos. Daí, então, temos diversos tipos de moldes.
nós vamos decompor as atividades. É só a ferramenta que usa na máquina injetora? Não. Se o plástico é aquecido e é resfriado dentro do molde com uma forma geométrica distinta em função da peça que queremos, da geometria da peça que queremos, então esse molde necessita de refrigeração, necessita de água. Também, se a peça é plástica, precisaremos alimentar a máquina injetora com granulado, com pellets de termoplástico, e cada tipo de produto é um tipo de material plástico. Vamos dar um exemplo. Se nós estamos injetando calotas plásticas, calotas automotivas, injetaremos com poliamida, vulgarmente chamado de nylon, porque nylon é uma marca de poliamida. Se formos agora injetar uma lanterna traseira de automóvel, injetaremos com PMMA, polimetil metacrilato, vulgarmente chamado de acrílico. Então temos que limpar o conjunto injetor, o canhão, vulgarmente chamado canhão da máquina, com o plástico que estava injetando. Então temos que trocar a matéria-prima, trocar o molde. Já estamos começando a decompor as atividades em uma troca de molde. E aqui, lembrando o molde refrigerado, teremos que verificar se a mangueira que estava no molde que vai sair, o molde 1, ela serve para ser conectada no molde 2. Possivelmente não, e teremos que fazer também trocas de mangueiras e até trocas do sistema de refrigeração, por vezes. Então, decompomos todas as atividades da troca de ferramentas, como apresentado aqui, de uma máquina injetora, que é um pouco complexa. Perceba que é um pouco complexa a troca de ferramenta, da troca de um molde de injeção. Essa é a fase preliminar, estabelecer quais são, decompor as atividades, quais são as atividades externas e quais são as atividades internas. Então, fase 1, separação das atividades. Então, já extrapolamos, decompomos, essa aqui é atividade interna, essa aqui é atividade externa. Vamos então agora separar o universo de atividades internas e o universo de atividades externas. Lembrando, a atividade externa é aquela que fazemos com a máquina em produção. Ou seja, nem começamos a troca de ferramenta, estamos já pensando nas atividades com a máquina não parada, não está parada. Ela continua gerando lucro à empresa. A atividade externa é muito linda, não é mesmo? Fase 1, separamos. Vamos para a próxima fase. Então temos a fase preliminar, fase 1 e fase 2, conversão das atividades. Que tipo de conversão? Nós vamos converter as atividades internas. O que é uma atividade interna? É com a máquina com a máquina parada, com o lucro cessante. Perigosíssimo, perigosíssimo. Se a máquina está parada, desce gerente do mezanino, vem diretor lá da salinha dele descendo no chão de fábrica para ver por que a máquina está parada. Todo mundo é assunto no refeitório. Por que a máquina parou? Então, esse tipo de situação, a fase 2, converter uma atividade de máquina parada em uma atividade de máquina funcionando é mais soft, mais calma. E para isso, precisamos de técnica nos processos. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui na nossa foto. Por exemplo, o molde 2 que vai entrar na máquina, ele já pode vir com as mangueiras conectadas. Aí só teremos que conectar as mangueiras na máquina e não conectar mangueira em molde e mangueira em máquina. Diminuímos o tempo de conexão de mangueiras, não é mesmo? Fase 2, conversão das atividades. Então temos fase preliminar, fase 1, fase 2 e a última fase, que seria a fase 3, padronização das atividades. Fala, tia Valéria, mas que negócio é esse de padronização das atividades? Bom, já sabemos o que é curva ABC, não é mesmo? Dizer que toda troca de molde deve ser igual em qualquer máquina que está no chão de fábrica é desperdiçar equipamento de alta tecnologia, não é mesmo? Afinal,
Qual é o equipamento de maior tecnologia? Que máquina que ele deve atender? Máquina A, produto A. E qual é o equipamento mais chulé? O pior equipamento, mais velhinho? Ele vai aonde? No produto C. Produto C, porque ele não gera tanto lucro, não é mesmo? Então, padronização das atividades. Vamos gerar procedimentos. Aliás, procedimento é importantíssimo. O turno da manhã deve trabalhar igual o turno da tarde, que deve trabalhar igual o turno da noite. Os 3 turnos da fábrica devem executar troca de molde da mesma maneira. Para os tempos de troca de molde serem iguais. Para a importância de máquinas A, B, C serem iguais. A prioridade de atendimento na troca de molde entre molde de produto A e molde de produto C e molde de produto B e molde de produto C serem iguais. O PCP disparou 3 trocas de moldes. 3. Uma de produto A, uma de produto B e uma de produto C. Nós começamos com qual? Nós já sabemos a resposta. Vamos avançar. E agora vamos ao estudo de caso carga rápida. Sim, vamos tratar de um estudo de caso real em como aplicar SMED em uma planta, em uma fábrica de injetoras de plástico, que transforma plástico. Uma empresa, uma planta de transformação de plástico. Temos que utilizar, como vamos aplicar SMED, vamos então utilizar o conceito SMED. Vamos começar com as fases do SMED. Fase preliminar. A fase preliminar aborda a decomposição das atividades. Mas se vamos decompor as atividades, de quais máquinas? Temos uma planta toda e queremos implantar SMED nessa planta. Quais máquinas deveremos começar com a implementação de SMED? Pois, por vezes, o SMED exige um acréscimo financeiro. Vamos investir financeiramente na planta para aplicar SMED. Então, existe um custo. Bom, nós já sabemos, já conhecemos a curva ABC, que compara o número de produtos e a receita. Já conhecemos que toda planta, uma planta industrial que gera produtos, entra matéria-prima, sai produtos, ela é dividida em produtos A, B e C. Então, de quais máquinas iríamos iniciar o SMED? Bom, qual é o grupo de máquinas que gera maior retorno financeiro? Ou seja, se investirmos na diminuição do lucro cessante, a diminuição da parada, de máquina parada, qual das máquinas irá dar de imediato um retorno financeiro e até mesmo ajudará no retorno para implementarmos mais SMED na fábrica? Bem, já sabemos. Começamos com o grupo A de produtos, com os moldes que produzem o produto A. Depois passamos para o produto B e talvez implementemos SMED em produto C. Talvez. Ainda na fase preliminar, nós devemos nos questionar, devemos definir: vale estudar produtos C? Será que perdemos tempo estudando produto C na implementação de SMED? Tudo depende da planta. Mas temos que questionar isso. Outra pergunta da fase preliminar: quais são as máquinas de maior confiabilidade? Sim, vale a pena. Eu vou implementar SMED em uma máquina injetora velha. Então, eu faço toda a troca de molde rapidamente, diminuo toda a troca de molde, e quando a máquina entra em produção, ela começa só a falhar e gerar refúgio. Ela não gera peça boa. Então, a troca de molde nunca termina, porque o que é um setup de ferramenta? É última peça boa, primeira peça boa. E se a primeira peça boa não sai, você não terminou a troca de molde. Vamos questionar isso.
quais são as máquinas com maior confiabilidade. E aí vamos decompor as atividades. Temos mais uma pergunta nessa fase preliminar. Quais ferramentas entram em quais máquinas? Sim, veja, não é toda ferramenta que entra em qualquer máquina injetora. Existem máquinas injetoras pequenas e máquinas injetoras maiores. Não é mesmo? Não dá para implementar, esta ferramenta aqui, nós vamos implementar essa ferramenta de produto A em todas as máquinas. Não, por vezes um produto A, ele é um molde muito grande, uma ferramenta muito grande, que entra em apenas uma única máquina. Sim, existem plantas, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Uma planta que fabrica produtos de material de construção. No caso, ela vai injetar caixa d'água. Sim, ela decidiu, existem diversos processos para fazer caixa d'água plástica. Rotomoldagem é um deles. Essa planta, ela decidiu fazer caixa d'água injetada. Quantas máquinas injetoras terão para a caixa d'água injetada? De certo, uma única máquina. E aí, então, implementaremos SMED para aquela máquina, não é mesmo? Podemos ter caixa d'água de diversos tamanhos, diversos volumes, mas entrará sempre naquela máquina. Então, esse é o questionamento. Então, precisaremos aqui definir um procedimento, um manual que tenha uma relação de máquina-ferramenta, ou seja, que ferramenta entra em qual máquina. Qual ferramenta trabalha melhor em qual máquina. Por vezes também temos uma ferramenta que ela entra em qualquer máquina, mas ela gera menos refúgio em um determinado número de máquinas, ou em apenas uma máquina. Então precisamos ter uma relação máquina-ferramenta. De certo, para SMED, precisamos ter uma relação máquina-ferramenta. Não adianta fazer uma troca rápida de ferramenta e a produtividade... Tiramos a ferramenta 1, colocamos a ferramenta 2, mas a ferramenta 2 não dá a produtividade máxima naquela máquina, não é mesmo? Então, o que vamos decompor atividades em situações que vale a pena produzir, que dá retorno financeiro produzir. Senão, nem perdemos o nosso tempo em estudando, em fazendo a decomposição das atividades, pois a ferramenta jamais entrará naquela máquina. Vamos avançar. Avançar o nosso estudo de caso. E continuando o nosso estudo de caso, carga rápida, onde estamos tratando como aplicar SMED em uma planta de injetoras de plástico. Vamos então agora à fase 1, que trata da separação das atividades do SMED, atividades do SMED, que é o que estamos tratando. Vamos lá, vamos começar analisando a separação das atividades externas, ou seja, o que são atividades externas com a máquina em produção. Como estamos tratando de injetoras de plástico, temos aqui então a injetora de plástico operando, trabalhando, gerando peças. O que estaria então ligado a uma máquina injetora em produção? Bom, vamos iniciar a troca de ferramenta. O PCP liberou a troca de ferramenta. E como estamos analisando, separando as atividades externas, então não vamos parar a máquina injetora. Quais são as atividades em que devemos executar com a máquina em produção? Veja, vamos analisar a situação de perto. O PCP liberou a troca de ferramenta, vamos analisar a ferramenta, no caso o molde de injeção. Esse molde de injeção, dependendo do tipo de produto, por exemplo, se for uma conexão de PVC, ele pode ter um macho. Se for uma curva de PVC, um joelho PVC, pode ter um macho. Esse macho pode ser acionado eletricamente, pneumaticamente ou até mesmo com sistemas óleo hidráulico. Mas não importa isso. No momento, temos o molde. Todo molde leva um sistema de refrigeração, porque o plástico é injetado a quente. Então temos um sistema, necessitamos de uma geladeira
que irá refrigerar o molde. Alguns casos até existe uma torre de refrigeração do lado de fora da fábrica, mas não importa isso se vamos acoplar o molde numa torre de refrigeração ou numa geladeira particular. As geladeiras particulares são até melhores porque ajustamos vazão, ajustamos temperatura dedicada àquele molde. Então, com isso, conseguimos dedicar realmente ao ajuste mais fino da qualidade do produto. Agora, a interligação entre molde e sistema de refrigeração exige mangueiras. Sim. Então, separação das atividades externas. Vamos separar o molde de injeção. Já separamos o molde. O molde, qual é a ferramenta? A ferramenta 2, que é essa que entrará na máquina, não é mesmo? Então já separamos a ferramenta 2, já sabemos quais são as mangueiras e já sabemos qual é o sistema de refrigeração que será utilizado. Ainda como atividade externa, como vamos fixar o molde? O molde deve ser fixado na máquina, então temos todo o conjunto de fixação desse molde na máquina. Por exemplo, porcas alta ou baixa, não importa qual nós iremos utilizar. O ideal sempre é utilizar uma porca alta para fixar o molde devido aos esforços exigidos para a fixação de uma ferramenta em um equipamento. Também, dependendo do tipo de placa da máquina injetora, se tiver rasgo T na máquina injetora, porca T. Temos, dependendo do como iremos prender esse molde na máquina, as garras de fixação do molde. E até mesmo, falando em refrigeração, os conectores de refrigeração. Então, tudo isso deve ser separado antecipadamente. Então, separamos as atividades. Então, isso é uma atividade externa? É atividade externa. Porque nós podemos separar porcas, garras, porca T, conectores de água, mangueiras, tudo antes da máquina parar. Nós podemos separar tudo isso com a máquina em produção. Claro, separamos as atividades externas. Vamos separar agora, conforme SMED, o conceito SMED, as atividades internas. As atividades internas ocorrem com a máquina parada. Ocorrem com o lucro cessante. A máquina parou de gerar produtos, parou de gerar lucro à organização. Ok? Quais são as atividades internas? Então vamos lá separar. Fixação do molde na máquina. Não dá para fixar o molde, a ferramenta 2, com a máquina em produção. É impossível. Não dá para tirar a ferramenta 1 da máquina com a máquina em produção. Então, a retirada da ferramenta 1 e a montagem da ferramenta 2 é uma atividade interna, com a máquina parada. Já sabemos isso. Outra condição. Veja, a máquina produzindo, ela necessita de matéria-prima. A matéria-prima não dá para trocar com a máquina em produção. Porém, é possível já separar a matéria-prima e levá-la ao lado da máquina antecipadamente. Então, matéria-prima é possível levar antecipadamente, mas a troca não é possível, ok? Então, temos aqui as separações das atividades. Vamos avançar. E continuando o nosso estudo de caso carga rápida, que trata de como aplicar SMED em uma planta de injetoras de plástico. Vamos então à fase 2, que trata da conversão de atividades. Como assim, conversão de atividades? Sim, nós vamos converter as atividades internas, ou seja, as atividades com a máquina parada, para as atividades externas com a máquina em produção, pois desta maneira ficaremos menos tempo com a máquina parada. O objetivo é ter uma troca de ferramenta mais rápida. Vamos analisar então de perto o nosso estudo de caso. Veja,
atividades externas que podemos fazer com a máquina em produção. Matéria-prima. Matéria-prima está ligada à ferramenta. De certo. Vamos olhar de perto então a matéria-prima de máquina injetora. É o saco da matéria-prima, ou o bag na minha empresa utiliza bag. Na minha empresa utiliza um sistema de alimentação externo que onde tem uma tubulação. Não importa, ela tem matéria-prima entrando na máquina injetora. Então, o que nós vamos fazer? O objetivo aqui é minimizar essa mudança, essa perda de tempo que envolve matéria-prima com a máquina parada. Trazendo a matéria-prima para ao lado da máquina, ou deixando claro, se é uma alimentação externa, qual é o tubo que entrará no alimentador da máquina. Deixando claro isso. Qual o tubo que vai entrar? O funil, existe matéria-prima já está misturada? Como é que será a cor da matéria-prima? Tem masterbet já no alimentador? Ou já foi misturada a matéria-prima, o masterbet com a matéria-prima que entrará na máquina? Tudo que envolve a matéria-prima, cor de matéria-prima, fluidez da matéria-prima, por vezes temos a matéria-prima, mas não está na fluidez adequada. Então, temos certeza que ao lado da máquina, conseguiremos alimentar essa máquina com a matéria-prima exata, com a matéria-prima na cor, com a fluidez, ok? Aí, eliminamos o problema de matéria-prima com a máquina parada. Sempre teremos problemas de máquina parada ainda com matéria-prima, mas vamos minimizar os detalhes. Vamos avançar. Então, o que envolve a produção da ferramenta? Matéria-prima, sempre terá matéria-prima. Aqui nós vamos dar 3 regrinhas básicas. Matéria-prima, outro. Ferramenta, sim, vamos olhar de perto a ferramenta. No caso aqui é um molde de injeção. O molde de injeção, ele pode, por exemplo, ter machos. Vamos verificar que tipo de macho será acoplado. Se é um macho elétrico, se é um macho pneumático, se é um macho a óleo hidráulico, como iremos acoplar isso? Ele pode ser para ciclo rápido, câmara quente. Então, como vamos ver? Como vamos ajustar isso? O controlador de temperatura da câmara quente do molde já está na máquina. Podemos trazer o controlador de temperatura da câmara quente do molde já na máquina, com a máquina em produção, e minimizamos isso. Vamos pôr a ferramenta e depois ir atrás do controlador de temperatura, não é mesmo? Então, já está ao lado da máquina. Vamos agora, ainda em ferramenta, falar de qualquer molde, né? Todo molde tem um sistema de refrigeração. Então, o sistema de refrigeração que será aplicado no molde já está ajustado para entrar no molde. Temos as mangueiras necessárias. Temos todos os conectores de máquina necessários. Para fixar a ferramenta precisamos de porca, adaptadores, fixadores, garras para molde. Podemos, por exemplo, eliminar garras de molde e colocar placa magnética de fixação. Apertamos um botão e o molde já magneticamente está fixo à máquina. E diminuímos o tempo de fixação de molde, não é mesmo? Então, a condição de ferramenta pode ser ajustada aqui. Então, temos 3 condições básicas sempre nessa conversão de atividades internas e externas: matéria-prima, ferramenta e máquina. A máquina está envolvida nisso, né? Então, temos 1, que é a matéria-prima, 2, que é o molde, e 3, que é a máquina. Sim, temos a máquina. 1, matéria-prima, 2, ferramenta, 3, a máquina. Por exemplo, podemos ter na máquina uma mesa com roletes, onde de um lado tem uma mesa com rolete para a saída da ferramenta, do outro lado tem outra mesa com rolete para a entrada da ferramenta. Então, não é necessário ponte rolante, não é necessário qualquer
tipo de ajuste de içamento de molde, porque temos que o molde, a ferramenta tem que sair içada. As ferramentas são pesadas em geral, não é mesmo? Então, temos um pórtico para a retirada da ferramenta. Então, esse pórtico que vai retirar, por vezes, é o mesmo pórtico que vai pôr. É um problemão isso, porque ou o pórtico tira ou o pórtico põe. Podemos ter dois pórticos, dois sistemas, um de retirar e um de pôr. Podemos ter mesas, então uma mesa que entra, que tira a ferramenta e outra mesa que põe ao mesmo tempo. Podemos questionar isso, não é mesmo? E aí transformamos atividades internas em externas. Então, temos aqui sempre três situações. A terceira situação é a máquina. Primeira situação para a conversão de atividades, matéria-prima. Segunda situação, ferramenta. Terceira situação, máquina. Vamos avançar. Ainda no estudo de caso carga rápida em como aplicar SMED em uma planta de injetoras de plástico, vamos detalhar mais, continuar tratando da fase 2 do SMED, que trata da conversão das atividades, ou seja, converter atividades internas com a máquina parada para atividades externas com a máquina em operação, pois dessa maneira teremos um menor lucro cessante. Já falamos da matéria-prima, acabamos de falar da matéria-prima. Vamos abordar mais profundamente sobre ferramenta. Na planta de injetoras de plástico, que é o nosso estudo de caso. Ferramenta. Depois falaremos de máquina. Vamos falar de ferramenta. Aqui, no detalhe. No caso de moldes de injeção, a ferramenta, que é o molde de injeção, ela necessita de refrigeração. Vamos olhar no detalhe. Aqui temos uma máquina injetora com as placas abertas e mostra o sistema de refrigeração, que sai do molde e vai para um sistema, para um conjunto de conexões do lado externo da máquina. Pois na troca de ferramenta, ou seja, na troca de um molde de injeção, teremos que acoplar o molde nesse distribuidor de água, entradas e saídas de água gelada. Vamos ver no detalhe o que existe nesse conector. Poderíamos ter abraçadeiras, mas abraçadeiras tem que parafusar, demora-se muito. Se tivermos aqui conectores de engate rápido, a condição de conversão de atividades internas para externas, ou seja, com a máquina em operação, não pode ser feita. Mas com a máquina parada, teremos um tempo reduzido nessa condição de engate de mangueira, tanto no molde quanto no distribuidor do lado externo da máquina. Do mesmo modo, devemos restringir a utilização de mangueiras na cor preta. Porque se todas as mangueiras forem da mesma cor, não sabemos qual é a mangueira de pressão e qual a mangueira de retorno. E, desse modo, na montagem, mesmo com a máquina parada, teremos uma perda maior de tempo de montagem de mangueiras. O ideal é que as mangueiras de pressão sejam na cor vermelha e as mangueiras de retorno na cor azul. Se tivermos um rotâmetro para ajustar previamente a vazão, afinal todos os rotâmetros, quando limpos, eles têm um botão o ponto de ajuste. E se tivermos uma planilha daquele molde em relação àquela planilha, saberemos qual é a vazão que deve ser ajustada. Assim como a geladeira, se for externa, podemos ajustar a temperatura. Vamos avançar mais nessa condição de conversão das atividades internas e externas para uma planta de injetores de plástico, com SMED, onde desejamos implementar SMED. Vamos falar então dos cabos elétricos. Sim,
Veja o nosso desenho aqui, a nossa foto central aqui, né, apresentada. Ela tem cabos elétricos. Vou circular os cabos elétricos. Veja, aqui temos os cabos elétricos no molde. O ideal, não podemos transformar atividades internas em externas. Ou até podemos. Pelo menos os cabos que estão ligados no controlador de temperatura já podem ter o controlador de temperatura do lado de fora da máquina, colocado, mesmo com a máquina montado, mesmo com a máquina em operação, e o cabo já próximo antes de parar a máquina. Agora, para não perdermos tempo na conexão dos cabos, é interessante que tenhamos conectores, pois é só plugar e não exige uma mão de obra muito qualificada para ligar um conector elétrico. Já previamente conectado, ou seja, atividade interna e externa. Já o conector já foi previamente conectado. Avançando mais, ainda em ferramenta, então vimos refrigeração, vimos cabos elétricos, vamos agora ver machos. Sim, alguns moldes, como estamos tratando, estudo de caso, SMED em plantas de injetoras de plástico, alguns moldes, dependendo do produto, o produto exige macho no molde. Vamos ver o que é isso. Veja este molde. Este é um molde de conexão Y de PVC rígido. Perceba que para fazer a parte oca interna da conexão é necessário que existam machos, que são pinos que entram quando o molde fecha e saem quando o molde abre. Esses cilindros que movimentam os machos podem ser elétricos, ter acionamento elétrico, podem ter acionamento pneumático, que é a ar, ou pode ter acionamento óleo hidráulico, ou seja, a óleo pressurizado. É interessante, então, nessa situação, que toda a condição de conexão dos machos ao molde antes da máquina parar já sejam levados à máquina. Ah, eu vou ter um acionamento óleo hidráulico. A máquina já tem um acionamento óleo hidráulico. Já existe um programa para acionamento desses machos. Esses machos são ligados aonde? No CLP externo ou no próprio comando da máquina. Sim, alguns moldes exigem CLPzinho externo. Então já levamos o CLPzinho externo ao lado da máquina. Então vimos refrigeração, cabos elétricos, machos. E vamos ver uma última condição para implementar SMED em uma planta de injetoras de plástico. Extração. Como assim? É quando o molde abre, a peça deve ser extraída, a peça é injetada. Então, exige uma conexão entre máquina e molde. Existe um pino que avança, que é o pino do cilindro extrator, que está na máquina. Mas a máquina deve ter um ajuste, deve ter uma haste que é conectada ao molde. E cada haste que é conectada ao molde, dependendo do molde, é uma haste de comprimento diferente e necessita um acoplamento. Percebe? Então, para diminuir o tempo, não podemos transformar a atividade interna e externa, mas podemos ter um acoplamento de extrator da máquina automático, ok? Então pode ser um acoplamento mecânico automático. Não é necessário rosquear, percebe? Com uma porca e se perder tempo rosqueando. Perceba então que todo esse conjunto de ferramenta, refrigeração, cabos elétricos e machos e extração exigem uma atenção forte da ferramentaria, que a ferramentaria que irá garantir a confiabilidade do molde, pois não adianta nada se ter um molde que vai entrar em máquina, mas ele não consegue dar peça boa, pois todo setup é a ferramenta 1 que sai, libera a última peça boa, a ferramenta 2 que entra, libera a primeira peça boa. Então, aqui é importantíssimo, conversão de atividades internas em externas. Qual é a atividade externa com a máquina operando? O molde deve ser
necessariamente verificado antes de entrar em máquina. A ferramenta deve ser verificada em ferramentaria antes de entrar em máquina. Isso é o SMED. Exige um cuidado do ferramental. O ferramental deve estar limpo, não pode estar oxidado. Se ele tem entradas de refrigeração, as entradas devem estar limpas. Se ele tem acionamento de machos, os machos devem ser verificados. Se ele tem acionamento elétrico, o eletricista deve verificar se, por exemplo, a câmara quente está aquecendo o molde, se está boa essa câmara quente. Se os engates de refrigeração estão engatando corretamente. Isso tudo deve ser verificado antes. Então, conversão das atividades internas e externas. Confiabilidade da ferramenta. Vamos avançar. E continuando o estudo de caso carga rápida em como aplicar SMED em uma planta de injetoras de plástico, vamos ainda continuar fase 2 do SMED, conversão das atividades internas com a máquina parada em externas com a máquina em operação. Vamos agora, já vimos matéria-prima, ferramenta e máquina, que são os tópicos que sempre devemos estudar na condição de conversão de atividades internas e externas. No SMED, tratamos matéria-prima, a matéria-prima que alimenta a máquina que tem a ferramenta, que leva a ferramenta e a máquina, né? Percebe? Matéria-prima, ferramenta e máquina. Vamos falar da máquina. Não importa se a sua máquina, aqui no caso, máquina injetora, eu já tenho um sistema de troca rápidas de molde. Veja, eu pus os conectores, as garras de fixação do molde na máquina. O meu sistema já é super rápido, pois ele é pneumático ou ele é óleo hidráulico. É só descer o molde, apertar um botão e o sistema pneumático trava o molde na máquina. Muito bem. Ou então, você também afirma aqui, olha, eu tenho já um sistema de placas magnéticas super rápido, onde eu aperto um botão, o molde a placa desmagnetiza o molde, solta o molde da ferramenta 2 desce, entra o molde, eu aperto o botão, magnetiza e a ferramenta está trocada. Desmagnetizando e magnetizando a placa que fixa a ferramenta. Então não existe como aqui converter atividades internas e externas, pois já tem uma troca rápida. Sim, existe. Ainda com a máquina em operação, ainda em atividade externa, é possível já verificar qual é o guindaste que irá içar para retirar a ferramenta e pôr a ferramenta nova. Ele está operante, ele está com problemas, ele tem as garras certas, você já tem as cintas que irá prender no molde junto ao guindaste. O operador do guindaste sabe operar o guindaste, ou então uma mesa de troca rápida de molde, a mesa está operante, a mesa já pegou o molde lá na ferramentaria e trouxe até a máquina, a ferramenta 2 já foi retirada da ferramentaria e já está na mesa ao lado da máquina que levará o molde. Então, isso é conversão de atividades internas em externas, junto à máquina. Vamos avançar. E, finalmente, no estudo carga rápida em como aplicar SMED em uma planta de injetoras de plástico, vamos então à fase 3 do SMED, que trata da padronização das atividades internas, que é com a máquina parada, em atividades externas, ou seja, com a máquina em operação. Se transformarmos atividades internas e externas, teremos um menor lucro cessante, pois se fizermos todas as atividades com a máquina em operação, o máximo de atividades com a máquina em operação, sempre está saindo peça que será vendida e o lucro será máximo. Vamos então a tratar da padronização das atividades. De certo, quando falamos em padronização, tratamos de procedimentos. Sim, o que é um procedimento? Procedimento
é como uma receita de bolo. Toda vez que vamos fazer um bolo de chocolate, por exemplo, pegamos a receita e executamos ponto a ponto os materiais, qual é a temperatura do forno, o que deve ser feito, como vamos usar a batedeira, quais são os ingredientes e tudo mais, não é mesmo? Isso é padronização, isso é procedimento. Então, na troca de ferramenta, ainda com a máquina em operação, nós vamos verificar o que já vimos: matéria-prima, ferramenta e máquina. Tudo que envolve matéria-prima com a máquina em produção. E padronizamos isso, escrevemos, atividades externas com a máquina em produção, matéria-prima. Atividades externas com a máquina em produção, molde, ferramenta. Atividades externas com a máquina em produção, máquina. O que será feito com a matéria-prima, o que será feito com a ferramenta, o que será feito com a máquina. Isso é padronização. Podemos avançar mais do que isso? Sim, podemos avançar mais um pouco. Afinal de contas, nós sabemos que a curva ABC determina que existem produtos que geram um grande lucro à empresa. Por exemplo, os produtos A geram 80% do faturamento. Uma pequena 20% dos produtos gera 80% da receita, em regra, para a maioria das empresas. Então, sabemos que os produtos A devem ter prioridade na troca de ferramenta. E se nós já sabemos isso, perceba, olhando a planta fabril, com diversas máquinas e diversas ferramentas, nós podemos dividir o layout da fábrica, ou até mesmo marcar as máquinas que são máquinas que teremos, máquinas que trabalham com produtos A, para termos prioridade, com maior lucro, o local das ferramentas, das máquinas que vão trabalhar com os produtos B e, por fim, as máquinas com o produto C. Evidente que não dá, como o mix de produtos está sempre mudando, não conseguimos ajustar o layout e fazermos seção. Aqui são só máquinas A, aqui são só máquinas B e aqui são só máquinas C. Não dá para fazer isso. Mas é possível fazer placas, pequenas plaquetinhas magnéticas com cores e colar na máquina cor vermelha, máquina A, cor azul, máquina B e cor verde, máquina C, por exemplo. Ou verde, vermelha, amarela e verde. Você escolhe as cores do que será a máquina A, o que será a máquina B e o que será a máquina C. Então, quando uma ferramenta entra em uma máquina, nós sabemos que aquela máquina é produto A. A manutenção sabe que é produto A. O trocador de molde saberá. Então ele olhou a máquina, vai na máquina e olha, está com a plaquetinha vermelha. Fala, essa é produto A. Eu vou pegar o procedimento para SMED especial para isso, porque eu tenho ferramentas especiais para essa troca. Eu tenho todo um cuidado mais especial. O molde está confiável e se questiona tudo o que abordamos agora. Percebe? Então, isso é a padronização das atividades, que é a fase 3 do SMED. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. A Revolution Manufacturing do Shigeo Jingo. Administração da produção do Slack. Administração da produção e operação, manufatura e serviços. Uma abordagem estratégica do Correia. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Controle de estoques da disciplina Administração da Produção. Edição 088 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Troca rápida de moldes. Edição 063 do Engenharia Carga Rápida Tech. E introdução à modelagem e simulação da disciplina Pesquisa Operacional. Edição 001 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso.
Solicite o seu tema de aula de bolso através de um direct do Instagram, no @Livraria Carga Rápida. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de comprar e adquirir o seu e-book do canal Engenharia Carga Rápida no site da Amazon.com. Basta entrar no site da Amazon.com e digitar Engenharia Carga Rápida e escolher o seu livro de preferência. Participe do Superchat Carga Rápida, que ocorre todos os sábados às 22 horas. No Superchat Carga Rápida você poderá esclarecer todas as suas dúvidas de faculdade, esclarecer os seus temas de TCC e, sobretudo, esclarecer os seus problemas técnicos de engenheiro de campo. Santo Carga Rápida, Batman!